né? Ricardo Leães aqui com a gente, o mundo ao seu alcance, por meio das análises de Ricardo Leães. Oi, Ricardo, bem-vindo, como está você? Fala, Mauro, tudo certo, querido? Eu tô bem, e tu? Muito bem, efetivamente, sempre bem, graças a Deus. Ô, Ricardo, deixa eu só conferir aqui quantos inscritos temos nesse instante no Mundo ao Seu Alcance. 20.600 inscritos. Vamos inscrever, gente, quem não se inscreveu ainda, fazer no dia de hoje, até a noite, esse nosso Mundo ao Seu Alcance virá a bandeira dos 21 mil, das 21 mil pessoas inscritas. Bom, eu combinei com o camarada Ricardo Leães da gente olhar com particular atenção para um tema que é o grande tema global nessa semana, que é o acordo de paz entre Irã e Estados Unidos, tá? Sugiro, Ricardo, se você topar, fazer em dois momentos. No primeiro momento, uma avaliação geral tua sobre o acordo, o significado do acordo e tudo. E depois, são 14 pontos, o texto não é tão grande assim, e aí, num segundo momento, eu faria uma leitura de cada um dos 14 pontos e você interpretaria para nós cada um deles. Pode ser? Perfeito, acho ótimo isso. Então, tá bom. Então, vamos começar por isso. Qual é o sentido, o que representa, o que significa, o que foi a assinatura desse acordo? Mauro, a primeira questão é um ponto que eu insisto aqui e que para o público do Farol, que é um público muito qualificado, não vai ser novidade. Mas a ideia de que a guerra é a continuação da política por outros meios. Existe ainda um senso comum que considera que o vencedor num conflito militar é aquele país que causou a maior devastação, que realizou o maior número de bombardeios, que causou o maior número de mortes. Mas não é assim que as coisas funcionam. Porque essa interpretação, embora faça um determinado sentido, ela parte do pressuposto de que a guerra é um fim em si mesma, de que o objetivo é simplesmente matar e destruir. Quando, na verdade, a guerra é o recurso último para que os países consigam atingir os seus objetivos políticos. Então, a guerra, na verdade, é um meio. E muitas vezes, um país que, teoricamente, utilizou menos desse meio, no sentido de que destruiu menos, consegue atingir os seus objetivos políticos. E quando a gente tem isso em mente, quando isso fica claro, é bastante evidente que o Irã venceu essa guerra, pelo menos se nós olharmos os termos do memorando de entendimento. E aí, Mauro, que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, porque memorando de entendimento não é exatamente um acordo, do ponto de vista jurídico. Ontem mesmo, eu estava vendo uma live do professor Salem Nasser, e ele comentava, ele é um professor de Direito Internacional, que não é a minha área, ele chega a dizer que no Direito Internacional se diz que o memorando de entendimento ele é soft law, como se fosse assim, uma lei branda, uma lei mais fraca, porque não é um tratado que foi assinado pelos dois países, ratificado nos congressos e que se tornou uma lei ordinária do país. Ele é um movimento preliminar com o objetivo de chegar a um acordo. Tá? Então, isso é bastante importante, porque o memorando de entendimento ele é um caminho para que se assine um acordo. Esse acordo, sim, que se for implementado, seria definitivo. Então, o que foi assinado não foi um acordo de paz, foi um memorando de entendimento para a construção de um acordo de paz, é isso? Exatamente. Só que esse memorando de entendimento apresenta algumas cláusulas imediatas. Só que a aplicação dessas cláusulas se dá pela boa-fé dos países. Não é uma regra, eles não precisam fazer isso necessariamente. Eles não estão... na verdade, é como se fosse uma preparação para um acordo. Tipo, os dois países estão no nível máximo de discordância, de desconfiança, então eles fazem um memorando de entendimento que não é vinculativo, para mostrar, vamos ver se a gente consegue cumprir. Se a gente conseguir cumprir, bom, a gente está se aproximando de um acordo. Então aí a gente assina um acordo que vai ser vinculante, que a gente necessariamente terá de cumprir. Perfeito. Perfeito. E aí, qual é... Então, vamos falar assim... Não vamos falar então mais de acordo de paz. Esse memorando de entendimento indica quem ganhou a guerra ou quem perdeu, ou se teve um empate? Né? Qual a avaliação? Perfeito. Essa é a grande questão.
Porque quando nós olhamos para os termos do memorando de entendimento, e nós faremos isso logo na sequência, fica inequívoco que o Irã venceu a guerra. Pelo menos, avaliando o memorando, Mauro, não tem como interpretar de forma diferente, justamente porque o Irã não cedeu em ponto nenhum e os Estados Unidos cederam em tudo aquilo que o Irã havia determinado. Tem 5 pontos principais e depois a gente vai esmiuçar. Primeiro deles, os Estados Unidos se comprometeram a estabelecer um cessar-fogo, incluindo o Líbano. Está textualmente lá que inclui o Líbano, um memorando de entendimento, e os Estados Unidos falaram isso. O segundo ponto, os Estados Unidos também se comprometem a retirar as suas forças do entorno do Irã. Não está muito claro, o texto está propositadamente vago, a gente não sabe exatamente o que isso significa, mas vai em linha com aquilo que eu já tinha falado várias vezes em outras entrevistas, que o Irã quer destruir a hegemonia dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, acabar com aquela presença militar dos Estados Unidos. Terceiro lugar, o acordo também prevê a devolução dos ativos sequestrados do Irã pelos Estados Unidos, que é um ponto que os iranianos já queriam há muito tempo. Eles querem uma devolução imediata para ter um sinal de boa-fé por parte dos Estados Unidos. Quarto ponto é a previsão do levantamento de todas as sanções internacionais. Todas as sanções internacionais. Sejam elas as sanções unilaterais dos Estados Unidos ou as sanções multilaterais que foram implementadas no âmbito do Conselho das Nações Unidas. Então, isso é absolutamente transformador. E o último ponto, que talvez seja o mais importante, ou pelo menos o mais impactante, porque ele é grandioso, tanto do ponto de vista concreto quanto do ponto de vista simbólico, que é a criação de um fundo de 300 bilhões de dólares para a reconstrução do Irã, para que o Irã possa reerguer os ativos que foram destruídos ao longo dessa guerra. A sua infraestrutura, a gente viu, por exemplo, o bombardeio de pontes, as suas fábricas, a gente viu, por exemplo, a sua infraestrutura energética e também uma fábrica de aço e de cimento e claro, tudo aquilo que for necessário para o Irã reconstruir. E por que isso é importante, Mauro? Primeiro, pelo concreto, porque o Irã precisa desses recursos para se reconstruir, para iniciar o caminho pós-guerra, mas mais ainda pelo ponto de vista simbólico. O Irã tem um trauma muito grande da guerra contra o Iraque, a guerra que durou entre 1980 e 1988, porque o Irã foi invadido pelo Saddam Hussein, o Saddam Hussein utilizou armas químicas contra os iranianos, o número de mortos no Irã gira nas centenas de milhares, alguns falam em mais de 1 milhão de mortos iranianos nessa oportunidade. E sabe quanto que o Saddam Hussein pagou para o Irã em reparação de guerra, Mauro? Quanto? Zero. Não pagou 1 centavo. Só que em 1990, tu lembra bem, o Iraque do Saddam Hussein invadiu o Kuwait, que é um país muito mais rico do que o Irã, do ponto de vista per capita. E o Iraque teve que pagar uma fortuna para o Kuwait em indenização. O Iraque só parou de pagar o Kuwait alguns anos atrás. Então o Irã se indigna com essa situação de maneira correta. Mas por que qualquer país do mundo que é invadido tem direito de exigir uma reparação de guerra? E nós fomos e não recebemos. Então agora os Estados Unidos vão ter que pagar. E aí, só para finalizar essa primeira parte da resposta, alguém poderia pensar, tá, mas será que o Irã não está dando algo em troca? Não, porque o que o Irã deu em troca? Primeiro, a abertura do Estreito de Hormuz, o que o Irã queria que acontecesse em determinado momento, fica expresso no texto que não haverá o pagamento de taxas por um período de 60 dias, porque sinalizando que depois vai ter um pagamento de taxa, que não vai se chamar pedágio, vai se chamar uma taxa ambiental administrativa, digamos assim, alguma questão nesse sentido. E o Irã também se compromete a não desenvolver bombas atômicas. Só que quem me acompanha sabe que o Irã não quer desenvolver bombas atômicas. Existe uma fátua, um decreto jurídico religioso que proíbe a criação de bombas atômicas no Irã. Então, Mauro, o Irã não se deu em absolutamente nada. Depois de o acordo ser implementado, se ele for implementado, aí o Irã aceitou negociar o seu programa nuclear. Mas ele quer que tudo isso ocorra primeiro e só depois ele vai aceitar negociar o seu programa nuclear.
Antes de entrar na análise ponto a ponto do acordo, eu queria abrir 3 parênteses, tá? O primeiro parênteses é relativo à questão Israel, tá? Então, Israel está ignorando, está afrontando abertamente, né? O cachorro está afrontando o seu dono. Então, inclusive, questiona-se a posição do cachorro e do dono aí, né? O Netanyahu já deu mais de uma declaração, essa aqui de ontem. Basicamente, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: ele não vai cumprir o acordo, não. O acordo é um acordo entre Estados Unidos e Irã, e Israel não tem qualquer compromisso, e não só não tem qualquer compromisso, como continuará com a sua política expansionista. Ontem mesmo, Israel divulgou este mapa mostrando o território ocupado do Líbano, que na prática Israel quer anexar, que é essa zona avermelhada aqui, tá? E teve uma aparente reação, porque os Estados Unidos estão passivos, né, diante dessa posição de Israel. Tem lá o Trump ficando irritado e tal. Ontem o Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, pela primeira vez, foi para cima de Israel de maneira mais efetiva, tá? Dizendo que Israel está afrontando os Estados Unidos e vai se haver com isso. Trump chegou a dizer, eles são pequenos, os grandes somos nós. Como é que você vê, primeiro, a postura de Israel, que é uma coisa assim, é a postura igual à Alemanha nazista, né? Como é que você vê a questão do isolamento de Israel e a reação do Império a essa posição de Israel? Sabe, Mauro, que ontem eu fiquei boa parte do dia, até de noite mesmo, pensando sobre essas declarações do Donald Trump e do J.D. Vance. Sabe quando algo te chama atenção, assim, tu sente que, cara, isso está diferente do normal, tu não consegue identificar exatamente o que é, aí fica matutando um pouco a ideia, o que será que pode ser, pensando, será que é diferente mesmo? E eu acho que tem um elemento que distingue um pouco nessas relações. Mas antes de falar sobre isso, é importante falar sobre o Estado colonialista, genocida, racista, expansionista, que é o Estado de Israel, a entidade sionista, que de fato não se vê obrigada a cumprir absolutamente nenhum acordo, nem esse acordo que não foi assinado por ele, mas mesmo os acordos que Israel assinou. Israel é o campeão de violações de cessar-fogo no mundo inteiro. Existe um cessar-fogo neste momento no Líbano, que foi assinado por Israel, e Israel não cumpre. Ontem Israel intensificou uma invasão no sul do Líbano e parece, inclusive, que tomou fumo. Parece que está indo muito mal Israel, tá? Muitos soldados estão morrendo nessa iniciativa. Então, isso não surpreende nada. E aí a gente chega no ponto mais interessante, que é esse crescente tensionamento entre a administração do Donald Trump e o governo israelense. E tu sabe, Mauro, que eu sempre fico muito desconfiado dessas situações. Sempre fico pensando se não tem alguma armadilha aí. Se não não é apenas um jogo de cartas marcadas, se não é apenas uma questão de falsidade, porque o Donald Trump é um sujeito que mente de maneira compulsiva, um sujeito que é um mentiroso contumaz. Então, poderia ser o caso de mais uma mentira. Só que me parece, Mauro, que até na mentira existe um método. Até quem está querendo enganar costuma agir de acordo com uma determinada forma. E não me pareceu que os discursos de ontem eram uma tentativa de enganar o grande público. Porque qual que é a tese? Algumas pessoas estão pensando assim, não, na verdade, os Estados Unidos estão querendo só ganhar tempo, essas críticas com Israel são só jogo de cena, e eu, durante muito tempo, acreditei que poderia ser isso, porque a gente só via na imprensa que Trump reclamou de Netanyahu. Tá, mas a gente não viu isso acontecer. A gente só via na imprensa. Não, quando era só na imprensa, eu ficava desconfiado. Só que agora a gente viu isso publicamente. E me chama a atenção, Mauro, o conteúdo dessas afirmações e dessas desavenças. Os dois, né? Tá bem agressivo, né? Tá bem agressivo. Tanto o Vance quanto o Trump, né? E o mais interessante, Mauro, as desavenças estão partindo de um elemento verdadeiro. O J.D. Vance ontem disse que ninguém gosta do Estado de Israel, que só os Estados Unidos gostam do Estado de Israel.
E o Trump disse que Israel não existiria se não fosse ele, se não fossem os Estados Unidos. O J.D. Vance fez um discurso, Mauro, que poderia ter sido feito por nós. Ele disse que os Estados Unidos proveram 2/3 dos sistemas de armamentos utilizados por Israel nessa guerra e que está na hora de Israel sentir o cheiro da realidade. Então, é por isso que eu não acho que se trate de uma armadilha. Porque, ao expor o seu desacordo com Israel, ele está falando a verdade. Então, me parece um nível de sofisticação muito grande para alguém como o J.D. Vance, como o Donald Trump. Eu acho que, se fosse uma armadilha, ele estaria utilizando outra mentira para tentar justificar alguma situação. Mas, como ele está falando a verdade, eu acho, posso estar errado, óbvio, que não é uma armadilha. Eu acho que há, sim, um desentendimento crescente entre a administração do Trump e a administração do Netanyahu. Mas você acha que, nesse sentido, dá para imaginar algo inusitado e impensável até tempos atrás, tanto do lado republicano quanto do lado democrata nos Estados Unidos, os Estados Unidos indo para cima de Israel? Aí foi essa a conclusão que eu cheguei de noite. Eu acho possível. Eu acho possível pelo seguinte, Mauro. O Donald Trump é um sujeito que é limitado intelectualmente. O Donald Trump, ele é o subproduto do que há de pior na cultura estadunidense. Tudo o que os Estados Unidos produziram em termos concretos e simbólicos de pior está consubstancializado na figura do Donald Trump. É um sujeito grosseiro, um sujeito ignorante, um sujeito que se faz por ser rico, por se considerar muito forte, mas na real não é tão forte assim. E agora ainda, o Donald Trump é um sujeito que está bastante solto, vamos dizer assim. A gente não sabe se ele está enfrentando algum tipo de declínio cognitivo, mas o fato é que ele está sem amarras, ele está muito diferente do seu primeiro mandato. E mais do que isso, o Donald Trump é uma pessoa muito motivada pela sua vaidade pessoal. E eu acho que talvez aqui tenhamos a chave da questão. Mauro, o Donald Trump foi a pessoa que foi convencida por Netanyahu a iniciar a guerra contra o Irã. Não nos esqueçamos que vários presidentes dos Estados Unidos já vieram a público dizer que o Netanyahu fazia esse pedido há muito tempo. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque o Donald Trump, ele contrariou todo um establishment nos Estados Unidos, político e militar, que não queria essa guerra. Lembra que antes da guerra começar, o general de mais alta patente do Pentágono vazou para a imprensa que os militares estadunidenses achavam que essa guerra era ruim, que ela não poderia ser vencida, e o Donald Trump deu a ordem igual. Por que eu estou falando sobre isso? Porque ele é um sujeito, de um jeito todo torto, que consegue, de alguma forma, contrariar essa lógica tradicional. E aí, talvez, este sujeito seja o sujeito capaz de dar um tiro de misericórdia na relação entre os Estados Unidos e Israel. E apesar de todas as... Até porque ele olha para o Netanyahu, né? Porque eu sempre digo aqui, o pior xingamento na sociedade estadunidense é loser, perdedor. Exato. Então, ele olha para o Netanyahu e pensa, imagino eu, né? Porra, esse cara me fez levar uma derrota histórica do meu país diante do Irã. Perfeito, Mauro. E outra, e acho que isso talvez seja até maior. Olha a queda de popularidade do Donald Trump. Ele pode até negar isso, mas ele sabe disso. E, de novo, ele é um sujeito movido pela vaidade. Então, ele olha para o Netanyahu e vê ele que me botou numa enrascada. Ele disse que seria fácil e não era fácil. Não foi fácil e eu tive que ceder em tudo. O Donald Trump ele pode falar o que ele quiser, mas ele sabe o que ele assinou. Ele sabe que isso significa uma derrota. E aí eu acho que podemos ter uma mudança. Só que aí, Mauro, ontem eu estava vendo o coronel Douglas McGregor falando que o Donald Trump tem que cuidar com a sua segurança. Porque se realmente o Donald Trump optar por esse caminho do divórcio com Israel, olha, o risco à sua integridade física cresce. Olha, é interessante, hein? Muito interessante. Mas talvez o que dê mais segurança para ele é que aparentemente o J.D. Vance parece mais determinado a assinar esse divórcio. Inclusive agora, os sionistas nos Estados Unidos estão
empolvorosa contra o J.D. Vance. Eles estão... A leitura deles é que foi o J.D. Vance que fez a cabeça do Trump para assinar esse acordo. Eu não sei se isso é verdade, tá? Não tenho a menor condição de saber se isso é verdade. Mas por que eu estou trazendo esse ponto? Porque aí, se o vice do Donald Trump ele tem a mesma... Ele quer o divórcio também, o incentivo para que haja um atentado contra o Donald Trump diminui. Né? Porque não adianta também matar o Trump, aí veio o J.D. Vance que vai fazer justamente aquilo que eles não querem. Né? Então, mas tudo isso para dizer que agora eu não acho impossível que o Donald Trump promova esse divórcio. Ainda é difícil, tá? Ainda não dá para apostar que isso vai acontecer, mas eu acho que assim, se a aposta pagava 1 milhão há 2 meses atrás, hoje em dia ela paga bem menos. É, interessante. Segundo parênteses, ainda de Trump, você falou inclusive dessa questão aí do questionamento em relação à capacidade cognitiva do Trump. Arrumou mais uma confusão hoje, tá? Com esta afirmação dele de que a Meloni implorou por fazer uma foto ao lado dele, e ele disse que fez a foto porque ficou com pena dela. E a Meloni, a Giorgia Meloni, que é uma das figuras mais interessantes desse cenário aí, geopolítico, dessas lideranças globais, estou falando do ponto de vista pessoal, olhar para ela, né, ela confronta, é a mulher das caras e bocas, é a pessoa, né, não a mulher das caras e bocas, ela é uma personagem, efetivamente. Ela já respondeu e foi para cima do Trump. Olha isso aqui, gente. Meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. As declarações de Trump são completamente inventadas. Sono francamente allibita, non so perché Estou francamente chocada, não sei por que o presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è se comporta assim com seus próprios aliados. del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace. Não é a primeira vez que isso acontece, só posso dizer que lamento che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece que ele não tem a mesma determinação que ele tem são os aliados com os inimigos do Ocidente, com os inimigos dos Estados Unidos. Não sei se ela está falando da China, não sei de quem ela está falando. Si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare io. Ela está dizendo, não, ele se mostra, na verdade, muito condescendente com esses inimigos que ela não nomeia. E l'Italia non imploriamo mai. Interessante, porque isso aí tem a ver, por exemplo, com a coisa lá do Brasil, né? Dele ter falado Bolsonaro Júnior, confundiu o Eduardo com o Flávio, foi muito chocante, né? A confusão que ele fez lá na entrevista coletiva, e é o que você falou, né? Aparentemente, né? E a mídia estadunidense, claro que é a mídia mais alinhada com o Partido Democrata, né? New York Times, Washington Post e tal, tem falado bastante dessa questão aí dos sinais de deterioração mental do Trump, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que aí, Mauro, tem duas questões, tá? Estamos indo numa seara de especulação, tá? Primeiro, sobre o declínio cognitivo do Trump, não nos esqueçamos de que quando as situações assim acontecem, elas não acontecem de maneira absolutamente inequívoca do dia para a noite. Elas vão aparecendo alguns sinais. Com o Joe Biden foi exatamente assim. O Joe Biden passou para o grande público a ideia da decadência cognitiva por um período de anos no seu mandato. Não foi algo que aconteceu do dia para a noite, já no finalzinho de 2024. Deve lembrar, Mauro, a quantidade de vezes que a gente viu o Joe Biden tentando apertar a mão de pessoas que não estavam lá, confundindo o nome de pessoas, aquela cena bizarra dele no Brasil, que ele entra na floresta amazônica, sem sentido nenhum, não cumprindo o script, e muitos dos seus assessores, do seu entorno político, negava que essa era a situação. E aí eu tenho um elemento que para mim é significativo. Mauro, tu já viu alguma vez, depois que essa guerra começou, alguém entrevistar o Joe Biden para que ele avaliasse essa situação? Não, nunca. E tu, como jornalista, Mauro, não é interessante, do ponto de vista jornalístico, saber a opinião do ex-presidente, alguém que se recusou a iniciar a guerra contra o Irã, o que ele pensa dessa situação? Não seria óbvio? Tu não teria todo o interesse em ser o primeiro jornalista a arrancar uma entrevista do ex-presidente?
Por que isso não aconteceu? Porque era verdade, né? Porque ele está em um processo. Lembra quando o Serra era ministro de Relações Exteriores no Brasil? Ele também começou a dar sinais. Ele disse uma vez que a Argentina fazia parte dos BRICS. Isso lá atrás, quando o BRICS não tinha tido nenhuma expansão ainda. E hoje em dia a gente sabe que ele está atravessando esse momento de dificuldade. Então, digo isso para falar que não vai ser do dia para a noite, mas os sinais vão se avolumando. E aí, Mauro, aí a gente chega mais numa seara de especulação, tá? O Donald Trump, ele claramente tem uma preferência, ele tem um tipo físico preferido de mulheres, tá? E me parece que a Giorgia Meloni atende ao tipo físico preferencial do Donald Trump. Ele sempre fica com mulheres loiras, ele é casado com uma mulher loira. Uma vez ele deu uma declaração bizarra dizendo que a filha dele era muito bonita, que se ela não fosse filha dele, olha... Então, eu não sei se não tem algum elemento, algum componente nessa seara também, indo aqui apenas para especulação. Falando sobre essa questão de Israel e do memorando de entendimento, manchete do New York Times agora. Irã adiou negociações depois desses ataques de ontem para hoje de Israel lá no Líbano. Tá? Que também os ataques de Israel talvez tenham exatamente como objetivo inviabilizar o acordo de paz, né? Com certeza. Com certeza. Vamos ler os pontos, Mauro? Bom, só o último parênteses aqui, aí já vamos ler os pontos. Um parênteses, saindo lá do Oriente Médio por um instante. Nós já saímos para ir lá para a Europa, para Giorgia Meloni. Olha esse vídeo aqui, gente, que impressionante. Isso aqui é o ataque feito 2 dias atrás pela Ucrânia em Moscou para vocês estão vendo ali, uma refinaria de petróleo. São considerados os ataques mais violentos da Ucrânia contra a Rússia. Cara, esquisito. Esses ataques realmente impressionantes. Tem gente especulando se o Putin vai responder, se ele, na verdade, já não deveria ter ido para cima da Ucrânia. Por outro lado, tem gente dizendo que esses ataques estão acontecendo porque, de fato, a OTAN está entrando cada vez mais na guerra, ou pelo menos a Europa, né? Não os Estados Unidos. O cenário ali está também confuso, né, Ricardo? Bem confuso. Muitas pessoas estão dizendo que a Ucrânia retomou a ofensiva, que ela está vencendo a guerra. Eu acho que essa avaliação é um pouco precipitada, mas tem um ponto que é inegável. A Ucrânia recuperou moral, pelo menos parcialmente. Porque conseguir realizar esses ataques diretamente contra o território russo é significativo e é algo que o Zelensky vinha pedindo há muito tempo. Os europeus, os estadunidenses seguraram isso, porque eles achavam que a retaliação russa seria significativa. E aí o que o Zelensky foi fazendo? Ele foi se comportando mais ou menos como Israel, ele foi testando. É um ataque aqui, lança um drone, lança um míssil, e à medida que os russos não deem uma resposta mais contundente, ele vai acelerando. Então, é significativo, sim. São ativos estratégicos, muitas vezes, que estão sendo atingidos. Não é como algumas pessoas estão dizendo, que a Rússia agora esteja sem condições de exportar petróleo e gás natural. Não é assim. Mas, sem dúvida, houve um prejuízo econômico para a Rússia por conta desses ataques, e mais do que isso, um prejuízo de moral. A popularidade do Putin diminuiu, ela segue muito alta, mas ela diminuiu, e não diminuiu porque a população está contra a guerra. Diminuiu porque a população está achando que o Putin é leniente demais com essa situação. Sim. Como tem gente lá em Israel que acha a mesma coisa, né? A oposição a Israel, gente, acha que o Netanyahu está sendo ineficiente para esmagar o Irã e os palestinos, né? Não é que a oposição lá que esteja querendo a paz, né? Assim. Exatamente. Acham que ele foi inconsequente e que ele não teve a habilidade necessária para conseguir essa transformação, para conseguir que Israel vencesse a guerra. Inclusive, até mesmo as chamadas personalidades do sionismo de esquerda. Esse termo que eu acho muito curioso. Tem até um perfil que eu até sigo no Twitter, um sujeito brasileiro que mora em Israel, e esse dia ele estava reclamando, dizendo que
nós perdemos a guerra, precisamos aceitar. Então, assim, é alguém que critica profundamente Netanyahu, mas, assim, para quem que ele torceu nessa guerra? Exatamente. Ó, camarada, então vamos ver lá o ponto a ponto, são 14 pontos. Obviamente que o Ricardo não fará um comentário extensivo de cada um dos pontos, mas 2 palavrinhas para a gente pelo menos entender. Primeiro ponto, tá aqui, vou botando na tela. O primeiro ponto do acordo diz o seguinte: a República Islâmica do Irã e os Estados Unidos, juntamente com seus aliados na guerra atual, declaram, mediante a assinatura deste memorando de entendimento, o fim imediato e permanente da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, e comprometem-se a não iniciar, a partir de agora, qualquer ação hostil um contra o outro e abster-se da ameaça ou do uso da força um contra o outro. O acordo final confirmará as disposições deste artigo e dos demais artigos. Esse é o primeiro ponto, Ricardo. Perfeito. Então, o que tem aqui de interessante, Mauro? Primeiro, a República Islâmica do Irã e os Estados Unidos, juntamente com seus aliados na guerra atual. Ou seja, Israel está incluído e o Hezbollah está incluído também. Chama atenção também a questão da inclusão do Líbano. Então, é aquilo que eu tinha comentado mais cedo. O Irã obteve aquilo que queria dos Estados Unidos. O professor Syed Marandi, inclusive, Mauro, ele comentou que esse ponto ele é diretamente como consequência de uma das violações recentes de Israel ao cessar-fogo no Líbano. Porque, nessa oportunidade, o Irã supostamente disse para o Donald Trump: olha, nós vamos destruir o Estado de Israel. Nós vamos retaliar imediatamente. E aí o Donald Trump teria entrado em pânico com essa situação, vendo que o acordo iria minguar, e aí perguntou para os iranianos: tá, o que vocês querem em troca? A gente quer que o acordo inclua, que diga que o Líbano está incluído, textualmente. E o Donald Trump cedeu. Então, por conta do Netanyahu, aí, de novo, eu estou reproduzindo aquilo que o professor Marandi falou, mas o professor Marandi é muito bem informado, eu acho que merece esse crédito. Interessante. Então já é aí, nesse primeiro ponto, a indicação da vitória iraniana, né? Exato. Ponto 2. Ponto 2 diz o seguinte: a República Islâmica do Irã e os Estados Unidos comprometem-se a respeitar a soberania e a integridade territorial um do outro e abster-se de interferir nos assuntos internos um do outro. Mauro, esse ponto é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Sabe o que esse ponto me retomou? É a doutrina Monroe. A doutrina Monroe, os Estados Unidos, eles diziam para a Europa que não queriam que a Europa recolonizasse os países aqui das Américas, não queriam interferência externa europeia nas Américas. E aí tem um terceiro ponto, que normalmente é ignorado. Os Estados Unidos se comprometeram a não interferir na política dos países europeus, que para a época era quase uma piada, porque os Estados Unidos não tinham nenhuma condição de interferir nos assuntos dos países europeus. Mas aqui, olha que interessante, Mauro. A doutrina Monroe é a postura de um país que ainda não é uma potência, mas está se aspirando como uma potência. Sim. Agora, o Irã está fazendo o contrário. O Irã está dizendo assim: é a doutrina Monroe do Irã. A gente não interfere na política de vocês, mas vocês não interferem na nossa política. Então, é muito interessante esse ponto assim. Não quer dizer, gente, que o memorando de entendimento vai virar um acordo e que o acordo vai ser implementado. Isso é outra discussão. A gente está fazendo uma análise do memorando. Mas esses termos são muito significativos. Um aspecto menor, simbólico, que eu queria chamar a atenção, é que o Irã não é chamado no memorando de entendimento de Irã. Ele é chamado de República Islâmica do Irã. Então, para os Estados Unidos, que durante as últimas décadas, né, transformaram o Islã, né, como a encarnação do diabo no mundo, a encarnação do que de pior existia no mundo, ter que assinar um negócio que está escrito que eles estão negociando com uma república islâmica é também muito significativo, né? Muito significativo. De acordo, Moro. De acordo. Bom, vamos lá. Ponto 3.
3.3 diz o seguinte, deixa eu ler aqui. A República Islâmica do Irã e os Estados Unidos comprometem-se a negociar e chegar a um acordo final dentro de um prazo máximo de 60 dias, prorrogável por mútuo consentimento. É aquilo que nós falamos antes. O memorando de entendimento é um documento preliminar que antecipa a criação de um texto definitivo de um acordo que será assinado pelas duas partes, se elas conseguirem chegar. Aí existem todos os obstáculos ao longo desse caminho. Perfeito. Bom, próximo ponto. Tá, como eu disse, nós não vamos ficar debatendo aqui em detalhes cada ponto, é para dar uma visão, ao mesmo tempo uma visão geral e no texto, né? Imediatamente após a assinatura deste memorando de entendimento, os Estados Unidos suspendem o bloqueio naval e impedem qualquer interferência ou obstrução contra a República Islâmica do Irã e restabelecem o tráfego marítimo em sua capacidade total em um prazo máximo de 30 dias. O tráfego de navios será proporcional ao volume de tráfego pré-guerra por parte da República Islâmica do Irã. Os Estados Unidos também se comprometem a retirar suas forças das áreas circundantes em até 30 dias após o acordo final. Fala. Aqui, primeiro, a reabertura do Estreito de Hormuz, que a gente sabe que o Irã anunciou que fechou de novo, mas a ideia é, se o acordo for implementado, se as partes conseguirem cumprir as suas prerrogativas, vai haver uma reabertura, mas o mais interessante é esse ponto final, é os Estados Unidos dizendo que vão retirar as suas forças circundantes, só que esse ponto está vago, a gente não sabe o que significa. As suas forças circundantes são todas as suas forças circundantes? Significa que as suas bases vão ficar fantasmas? Significa que os Estados Unidos não vão ter mais porta-aviões nessa região? Isso nós não sabemos. Perfeito. Próximo ponto. O próximo ponto está aqui, ponto 5. Ao assinar este memorando de entendimento, a República Islâmica do Irã tomará medidas imediatas para garantir que a circulação de navios mercantes do Golfo Pérsico para o Mar de Omã e vice-versa seja retomada dentro de 30 dias ao volume anterior à guerra, levando em consideração a necessidade de remoção de obstáculos técnicos e neutralização de minas pelo Irã. Sabe, Mauro, o engraçado desse ponto, eu acho que ele é bem óbvio, né? O Irã tem pelo menos 30 dias para tirar as minas da região. Mas o engraçado desse ponto é o reconhecimento agora por parte dos Estados Unidos que não tinha como os navios atravessarem a região. Porque ao longo da guerra tem vários momentos que o Donald Trump chegou a dizer, né? Não, a nossa marinha vai garantir o livre tráfico e tal. E ninguém comprou essa. E agora está bastante claro o porquê disso. Porque eles tinham controle total, né? Agora, Exato. É uma coisa interessante, eu não sei se eu falo bobagem ou não, é que este acordo de paz, ele foge, e acho que isso é mais uma vitória do Irã, ele foge à tradição da linguagem diplomática mundial, que é sempre uma linguagem cheia de solilóquios, coisas ditas indiretamente, né? Sempre uma coisa meio sentido figurado. Não, é nu e cru isso aqui, né? É pau, pão, queijo, queijo. Impressionante isso, né? Bem chama atenção mesmo, né? Chama atenção mesmo. Poucos meandros. Não tem. Ponto 6. Vamos lá, ponto 6. Os Estados Unidos comprometem-se, juntamente com seus parceiros regionais, os países ali do Golfo, não? A criar, ou não sei se inclui Israel ou não, você vai dizer, a criar um plano abrangente, acordado por ambas as partes, para a reabilitação e o desenvolvimento econômico da República Islâmica do Irã, garantindo um financiamento de pelo menos 300 bilhões. O mecanismo de implementação desse plano, como parte do acordo final, será formulado em 60 dias. Você já falou desse ponto como talvez um dos mais importantes do acordo, né? Perfeito, porque isso é o pagamento de reparação de guerra. Nota que aqui o termo está vago para que o Donald Trump não tenha que dizer para o grande público que os Estados Unidos vão pagar essa fortuna para o Irã. Sim. Os Estados Unidos e os seus aliados. Eu acho que Israel é mais difícil que tope. Mas os países árabes, com certeza, né? Mas os países do Golfo Pérsico, até porque, Mauro, esses países árabes hospedaram essas bases militares e, portanto, eles participaram da guerra. E não só
indiretamente, mas alguns diretamente. Os Emirados Árabes Unidos, inclusive, chegaram a realizar ataques contra o Irã. Uhum. Então, sim, há uma sinalização nesse sentido. Ponto 7. Ponto 7 diz assim: os Estados Unidos comprometem-se a pôr fim, num cronograma a ser acordado como parte do acordo final, a todos os tipos de sanções atualmente impostas à República Islâmica do Irã, incluindo as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica, bem como todas as sanções unilaterais dos Estados Unidos, tanto primárias quanto secundárias. Caceta, hein? Isso aqui é para o governo iraniano imprimir, emoldurar e deixar na parede, sim. Porque isso é absolutamente incrível. De novo, a questão da clareza, né, Mauro, que tu tinha comentado mais cedo com bastante perspicácia. Está expresso várias vezes todas as sanções. Ainda chega a discriminar tanto as unilaterais quanto as multilaterais, tanto as primárias quanto as secundárias. Por que disso, Mauro? Porque é uma tentativa de se precaver de um determinado comportamento criminoso por parte dos Estados Unidos. Depois dizer, não, a gente falou em levantar as sanções, mas não, peraí, a gente está falando das sanções multilaterais, a gente não deixou claro que eram as nossas sanções. Ou daqui a um pouco, não, a gente disse que ia levantar sanções, mas eram só sanções secundárias. Então, não, tá tudo expresso lá, cara. Ou tu faz exatamente isso, ou tu tá descumprindo. É isso aí. Muito impressionante mesmo. 8. A República Islâmica do Irã reitera que jamais produzirá armas nucleares. A República Islâmica do Irã e os Estados Unidos concordaram que o destino do material enriquecido e o destino de todas as demais questões nucleares mutuamente acordadas, incluindo as necessidades nucleares do Irã, serão adequadamente abordados em um acordo final. O acordo final confirmará as disposições desse artigo. Aqui é a questão que a gente tinha mencionado. O Irã não queria negociar o seu programa nuclear no momento, só depois da assinatura desse acordo. Depois, o Irã vai negociar o seu programa nuclear. E por quê, Mauro? O Irã, ao longo dos últimos anos, desenvolveu uma estratégia que eu acho bem inteligente. O Irã criou algumas armadilhas para o Ocidente. Então, por exemplo, o Irã tem atualmente 400 quilos de urânio enriquecido a 60%. E não tem por que enriquecer urânio nesse patamar para fins civis. Mas por que o Irã fez isso? Justamente porque ele quer ter algo a oferecer para o Ocidente em troca de alguma coisa. Então, ele está preparado para entregar esse material, não para os Estados Unidos, talvez para a Rússia, talvez para a China, para algum consórcio internacional, justamente porque ele não quer construir uma bomba atômica, mas isso é um ativo de barganha que ele construiu ao longo dos últimos anos. Perfeito. Ponto 9. A República Islâmica do Irã e os Estados Unidos concordaram que, enquanto não houver um acordo final, manterão o status quo. O Irã manterá o status quo em seu programa nuclear e os Estados Unidos não imporão novas sanções ao Irã, nem reforçarão as suas forças na região. É parecido com aquela doutrina Monroe que eu chamei, né? Doutrina Monroe, assim. Tipo, cara, é isso. A guerra terminou aqui, o Irã venceu e esse status quo será mantido, será respeitado. Sim. Ponto 10. Ponto 10, vamos lá. Ponto 10 diz o seguinte: os Estados Unidos comprometem-se a que, imediatamente após a assinatura deste memorando de entendimento, então não é do acordo de paz, é do memorando, e até a data do levantamento das sanções, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos emitirá isenções para as exportações de petróleo bruto iraniano, produtos petroquímicos e seus derivados e todos os serviços relacionados, incluindo serviços bancários, de seguros, de transportes e similares. Aqui é para que o Irã consiga já aumentar as suas exportações de petróleo imediatamente, porque são muitas as sanções contra o Irã.
algumas em âmbito multilateral, outras em âmbito unilateral, algumas impostas por decretos executivos do presidente, outras no âmbito do Congresso. Então, o que o Irã quer é garantia para que ele consiga imediatamente aumentar o volume de petróleo exportado para os outros países, em especial a China. É mais ou menos uma garantia para que volte rápido o montante de petróleo iraniano exportado. Lembra, Mauro, que a gente comentou uma vez que os Estados Unidos estavam agora sancionando diretamente as empresas chinesas que compravam o petróleo iraniano? Provavelmente deve versar sobre isso. Tipo, retirem essas sanções para que essas empresas agora não tenham nenhum tipo de constrangimento. Perfeito. Ponto 11. Ponto 11 diz o seguinte: os Estados Unidos comprometem-se a quê? Tendo em conta o progresso das negociações para um acordo final, os fundos e ativos congelados ou restritos da República Islâmica do Irã sejam liberados e disponibilizados integralmente. Esses fundos, quer estejam na conta principal ou tenham sido transferidos, serão utilizados para qualquer pagamento final ao beneficiário determinado pelo Banco Central da República Islâmica do Irã e estarão totalmente disponíveis para uso. Os Estados Unidos comprometem-se a emitir todas as autorizações e licenças necessárias com base nisso. Uau! Mauro, tu lembra quando a Luma de Oliveira era casada com Ike Batista? E tu lembra que ela traiu ele e aí uma vez no carnaval ele fez ela desfilar com uma coleira escrito Ike? Foi mais ou menos isso que o Irã fez nessa oportunidade. Porque, notem, os Estados Unidos se comprometem a devolver esses fundos e esses fundos podem ser utilizados para qualquer destinação. O Irã pode usar esses fundos para aumentar suas capacidades militares. E os Estados Unidos estão reconhecendo isso. Qualquer destinação. Eles podem utilizar esses recursos para financiar o Hezbollah, o Hamas, os Houthis. É como eles bem entenderem. Perfeito. Vamos lá, estamos chegando ao final. Ponto 12 agora. Vamos lá, deixa eu botar o ponto 12 na tela. Diz assim: a República Islâmica do Irã e os Estados Unidos concordam que será estabelecido um mecanismo de implementação para supervisionar a implementação bem-sucedida e o compromisso futuro com o acordo final. Aqui é uma cláusula meio padrão, né? De qualquer Isso, acordo. meio padrão. E eu acho que tem um outro elemento. Esse mecanismo de implementação, Mauro, me soa, tá? Eu não tenho certeza, mas me soa como talvez o compromisso de que outros países estejam envolvidos também. Talvez haja, sei lá, um consórcio internacional para supervisionar se o acordo está sendo aplicado. Mas é uma especulação minha, tá? Não tá deliberadamente vago. 2 últimos artigos agora. Eles dizem o seguinte, o artigo 13. Após a assinatura deste memorando de entendimento e mediante o recebimento de garantias quanto ao início da implementação dos artigos 4, 5, 10 e 11 deste memorando de entendimento e a continuidade da implementação dessas medidas, a República Islâmica do Irã e os Estados Unidos iniciarão negociações para um acordo final exclusivamente com relação aos artigos restantes, ou seja, os pontos 4 e 5, 10, já fica combinado que integrarão, já estão incorporados ao acordo final de paz. E, finalmente, o ponto 14, o acordo final será aprovado por meio de uma resolução vinculativa do Conselho de Segurança da ONU. Esses 2 pontos também são muito importantes. Primeiro, esse ponto 13, porque é mais ou menos o Irã de novo se precavendo de alguma armadilha dos Estados Unidos. O que o Irã não queria? Assina esse memorando que prevê tudo isso para assinar um acordo. Aí daqui um pouco, na hora de chegar no acordo, os Estados Unidos voltam atrás. Não, mas peraí, aquele ponto ali, cara, eu pensei melhor, veja bem, acho melhor não colocar. Não. Ou a gente coloca esse ponto tal como estava estabelecido, ou a gente não faz o acordo, não faz o memorando. Então, esse ponto é bem interessante. E o último é a síntese, porque o Irã não confia nos Estados Unidos, o Irã não confia no Donald Trump. Então, este acordo, não um memorando de entendimento, o acordo posterior ao memorando
precisa ser assinado no âmbito multilateral do Conselho de Segurança das Nações Unidas, para que haja um constrangimento para os Estados Unidos. Não quer dizer que os Estados Unidos vão obedecer por conta disso, mas aí eles não estão desobedecendo um acordo com o Irã, eles estão desobedecendo um acordo com a comunidade internacional. Então, agora, mais isso também é mais um sinal do tamanho da derrota do Trump, né? O Trump, que passou os últimos anos todos dizendo que a ONU tinha acabado, que a ONU era um lixo, que a ONU não valia nada, é obrigado a assinar um acordo que diz que quem vai ser o fiador do acordo será a ONU, né? Perfeito, exatamente isso. Também tem esse elemento que é significativo, que não pode ser ignorado. Gente, só para ficar claro, tá? Eu não estou dizendo que esse memorando vai se transformar em um acordo e que o acordo vai ser implementado. Ainda existem muitos obstáculos. Só que os termos desse memorando claramente indicam uma vitória do Irã. Não tem como interpretar de outra forma. Os pontos 4 e 5 a que se refere esse 14, né? Que são aqueles referidos ao bloqueio do Estreito de Hormuz, então é o fim completo do bloqueio, e o 10 e 11 referem-se aos bloqueios e sanções financeiras dos Estados Unidos em relação ao Irã. Então, o memorando de entendimento em relação a esses 4 pontos, bloqueio do Estreito de Hormuz e sanções e bloqueios financeiros, esses são de implementação imediata para que haja o acordo de paz e mais, eles serão obrigatoriamente incorporados ao acordo de paz do jeito que está redigido aí, importante. Perfeito, exatamente isso. Agora, minha conclusão depois da gente ler e de você apresentar, Israel tem razão. Israel tem razão de estar profundamente irritada e indignada com esse acordo, porque é uma derrota para os Estados Unidos e para Israel. Né? Quando os israelenses estão dizendo, fomos derrotados, esse acordo é inadmissível para nós, eles têm razão do ponto de vista sionista, claro, eu estou falando, porque eles de fato, é uma avaliação realista de Israel, né? Eles foram derrotados mesmo. Só que o problema, sem dúvida, mano. Só que o problema é que eles não sabem nada para oferecer, né? Ontem, não sei se foi o J.D. Vance ou outra pessoa que deu ou o próprio Trump que usou uma frase que eu achei maravilhosa. Israel não consegue resolver todos os seus problemas apenas matando pessoas. Porque é isso que Israel faz. Se Israel tem algum problema, se Israel tem algum obstáculo, Israel mata. Esse é o único recurso desse Estado genocida. Então, qual que é a solução de Israel e dos sionistas que estão frustrados com esse acordo? É retomar a guerra. É simplesmente isso que eles têm a oferecer. Uma guerra que o próprio Donald Trump ontem disse que não tinha condições de continuar. Não tinha mecanismos militares. E outra, o Donald Trump também falou que os Estados Unidos não tinham muito mais tempo de reservas de petróleo. Por isso que eles correram. Qual foi a aposta do Donald Trump? Fazer o bloqueio do bloqueio para ver se o Irã cedia antes dos Estados Unidos. É o que nos Estados Unidos eles chamam de chicken game. Sabe, que eu gosto de fazer uma... Não tem nada a ver com galinha, tá? Eu gosto de fazer uma analogia que assim, imagina que é um carro vindo contra o outro, tá? Diretamente contra o outro. Aí, nesse jogo, se nenhum dos dois desistir, evidentemente os dois morrem, porque os carros se chocam. Mas quem desistir primeiro, perde o jogo. E o Donald Trump apostou que o Irã desistiria primeiro. E como eu sempre disse, tanto nos meus vídeos quanto nas entrevistas, o tempo estava ao lado dos iranianos e não ao lado dos estadunidenses. E agora esse memorando de entendimento prova isso. Okay. Terminando aqui com uma pergunta do Wagner. Vou fazer a pergunta, mas já antes do Ricardo responder, já faço um esclarecimento aqui, tá? Leães, que socialismo é esse da China que não apoia Cuba totalmente? Tudo indica que os Estados Unidos não vão fazer qualquer coisa, uma vez que Trump só está pensando na eleição de meio de mandato. Viva o Irã. Só para dizer o seguinte, segunda-feira, Maringoni está aqui, ele escreveu um longo artigo sobre a situação de Cuba para a Carta Capital, saiu esse fim de semana, então, segunda, Maringoni vem para falar especificamente sobre a situação de Cuba, vai contar para nós em detalhes e falar, inclusive, dessa reforma econômica que foi anunciada em Cuba. Perfeito. O Wagner deve estar trazendo essa pergunta meio que puxando um tema que eu abordei com a Rose ontem, na live no meu canal que a gente fez. Em determinado momento, era uma live em que a gente falou sobre a ascensão da extrema-direita da América Latina. Em determinado momento, o pessoal pediu para comentar essa questão das reformas.
E aí eu fui bastante duro, eu fui bastante crítico em relação à posição chinesa nessa situação, porque, Mauro, me parece inadmissível que nesse momento a China não esteja ajudando Cuba. Pelo seguinte, por dois motivos. Primeiro deles, nas relações internacionais, um país que quer ser líder na sua região ou no mundo precisa muitas vezes arcar com custos, precisa aceitar correr riscos. É o caso do Irã. Eu fiz uma comparação entre o Irã e a Turquia. A Turquia é um país que, do ponto de vista econômico e talvez até mesmo militar, é mais forte do que o Irã. A Turquia é um país que, no nível do discurso, defende os palestinos e critica Israel. Só que na prática não faz isso, porque a Turquia não quer incorrer nos custos de enfrentar os israelenses. E o Irã é o contrário. O Irã é um país teoricamente mais fraco, mas é um país que aceita incorrer nesses custos. Quem que está se conformando como a grande liderança regional no Oriente Médio é o Irã, não é a Turquia, justamente porque o Irã aceitou incorrer nesses custos. Então então a China precisa aceitar, às vezes, incorrer em custos para ser um país respeitável, para ser um país que a gente olhe com admiração. E tem um segundo ponto que é mais importante. Especificamente em relação a Cuba, Mauro, a China não tem nada a perder mandando petróleo para a ilha. Não tem nada a perder. Os Estados Unidos não tinham munições e armamentos para conduzir uma guerra contra o Irã. O que os Estados Unidos vão fazer se a China decidir mandar petróleo para Cuba? Eles vão declarar guerra contra a China? É óbvio que não. Não nos esqueçamos que há pouco tempo atrás o Vladimir Putin mandou um navio petroleiro para Cuba. E o que os Estados Unidos fizeram? Nada. Nada. A Rússia não sofreu nada por conta dessa decisão do Putin, que infelizmente foi só o navio, deveria ter sido muito mais. E aí a gente tem uma situação em que o governo da China fez menos do que o governo do Vladimir Putin, que é um governo de direita. Então, agora, aí tem talvez uma ponderação, não justificando, né, apenas explicando, que é assim, a China tem uma questão, que é Taiwan. Então, ela olha para Cuba e fala, bom, Cuba é quintal dos Estados Unidos, Taiwan é quintal meu. Então, não se mete em Taiwan que eu não me meto em Cuba, né? Acho que talvez tenha um cálculo ali geopolítico da China em relação a esses termos, né? Botar na balança Taiwan versus Cuba. Não estou, com mais uma vez, justificando. Acho que a posição chinesa é uma posição, do ponto de vista da lógica, do pensamento, do pensamento político ideológico comunista, indefensável. Mas talvez seja essa a explicação ali. Né? Por que eles eu não duvido, Mauro. Eu não duvido que seja, mas se for, é uma comparação absurda, né? Porque Taiwan sempre foi chinês. O nome oficial de Taiwan é República da China. Os taiwaneses são de etnia Han, são chineses. Então, sim, Taiwan faz parte da China. Agora, Cuba não faz parte dos Estados Unidos. Os cubanos não querem ser dominados pelos Estados Unidos. Então, eu acho possível que esse seja o cálculo, mas se for, está errado. Até porque não estamos falando aqui de Cuba entrar em guerra, da China entrar em guerra contra os Estados Unidos para defender Cuba. Ninguém é tolo, é óbvio que a China não vai fazer isso. O que eu estou dizendo é que mandar petróleo para Cuba neste momento não tem custo para os chineses, porque o Donald Trump está embretado, ele não tem o que fazer. Ele vai ter que engolir o orgulho dele, baixar, botar o rabinho entre as pernas e dizer, os chineses estão fazendo isso e eu autorizei a fazer aquilo que ele faz de melhor, que é mentir e tentar transformar uma situação ruim em uma situação minimamente aceitável. Perfeito. Para encerrar de vez, uma observação que é o agradecimento que Trump fez à China e à Rússia pelo memorando de entendimento, né? Quanto à participação dos dois países nos bastidores, óbvio, né? Sim. Teve esse elemento também, porque, de fato, a China e a Rússia tiveram uma participação, assim como o Paquistão, o Catar e outros países, até a Arábia Saudita teve uma participação, não vou dizer significativa, mas teve uma participação para a assinatura desse acordo. Estava todo mundo muito preocupado com essa situação. Os países do Golfo estavam apavorados. Até os Emirados Árabes Unidos, que eram um posto avançado de Israel, ao que consta, estão repensando as suas relações com o Irã. Porque agora eles precisam, mano. Agora é a nova realidade.
os termos do memorando de entendimento são um subproduto da realidade do campo de batalha, em que o Irã se sagrou vencedor. Então, os países ali da região vão precisar se acomodar, se acostumar com essa nova regra, essa nova lógica geopolítica regional. É fundamental para eles, porque se eles não fizerem isso, eles vão sumir. E eles vão fazer, Mauro. Porque, assim, esses países são criações do imperialismo britânico, eles não são estados-nações, não são países que têm, assim, uma visão de mundo. São países que simplesmente tentam se acostumar a viver num mundo dominado por grandes potências. E uma vez que os Estados Unidos foram derrotados nessa guerra, eles vão ter que buscar algum tipo de acomodação. Eles não podem seguir enfrentando o Irã. Simplesmente não podem. Eu apostaria que se o acordo for implementado, e isso é um grande se, mas se o acordo for implementado, eu apostaria que esses países vão começar a investir no Irã. Eles vão tentar... Tipo, não, peraí, cara, veja bem, vamos ter boas relações e tal. Eu apostaria que eles vão fazer isso, mas aí o acordo precisa ser implementado, as sanções têm que ser levantadas e tudo mais. Perfeito. Aguardemos. Bom, legal, passeamos ponto a ponto pelos 14 pontos do memorando de entendimento. Então, mais uma vez, não é acordo de paz, pelo memorando de entendimento pré-acordo de paz entre Irã e Estados Unidos. Legal. Algo mais, Ricardo? Ou podemos ir para os nossos comerciais e para o nosso fim de semana? Eu acho que é isso, né, Mauro? Eu acho que é isso. Acho que abordamos todos os pontos. E agora aguardar, né, para ver. Mas eu vou te dizer que eu já estive mais pessimista em relação a isso. Me parece que, de grão em grão, as coisas estão avançando, sabe? Perfeito. Ontem, houve até uma recuperada na popularidade do Trump por conta disso. Ele teve uma coletiva que foi uma coletiva bizarra, assim, com aquele modo que ele fica meio sincero, não sabe bem fugir das armadilhas, e só que isso acabou dando uma popularidade para ele, porque Israel é muito impopular nos Estados Unidos agora. Atualmente, então, né? Querendo ou não, no dia de ontem, o Donald Trump enfrentou o Estado de Israel. Se ele vai seguir enfrentando, eu não sei, mas isso dá popularidade para ele. E como isso dá popularidade para ele, e ele é uma pessoa muito vaidosa, e lembremos, né, Mauro, aquele grande filme, O Advogado do Diabo, em que o diabo, que está personalizado na figura do Al Pacino, diz que o pecado capital favorito dele é a vaidade, que é a maneira mais fácil que ele tem de convencer os seres humanos a seguir o caminho dele. Então, como o Donald Trump é um sujeito vaidoso, talvez ele perceba que, olha, eu tenho uma oportunidade de fazer um gol. É me divorciar de Israel. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Encerro tua presença aqui, Ricardo, convocando a toda a nossa comunidade aqui para domingo às 16 horas, torcer muito para a seleção do Irã no jogo contra a Bélgica na Copa do Mundo de futebol masculino. É isso aí. Obrigado, homem. Fim de semana. Valeu, querido. Muito obrigado. Valeu.